Bom dia, tudo bem, queridos? Bênção estar aqui. Eu sempre digo para vocês que cada domingo que eu consigo vir é uma alegria no meu coração estar aqui, né? Experimentando esse cuidado de Deus, o zelo de Deus e a oportunidade da gente adorar o Senhor juntos aqui. Então eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, dedicar esta manhã ao Senhor, o Senhor que nos conhece, o Senhor que cuida de cada um de nós. E nesse tempo em especial aqui, eu sei que você já deve ter feito a sua oração pela manhã quando saiu de casa. Alguns talvez não, né? Já levantaram rapidinho tal, e aí até chegar mais cedo, conseguir estacionamento, deixar o filho lá no ministério infantil, e programar isso, e ajustar aquilo, aí você veio e sentou aqui, aí a gente dá aquela suspirada assim, ai, consegui sentar. Mas nós estamos juntos nessa manhã aqui, com um privilégio, queridos, é um privilégio que eu e você nós temos, de entrar diante do trono da graça do Senhor, entrar diante do trono da graça do Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso corpo, nos entregarmos por completos diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz: onde estivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então não existe dúvida alguma que o Senhor já está aqui em nosso meio, e que Ele tem algo para a minha vida e para a sua vida nesta manhã, né? Através da sua palavra, através do que Ele quer ministrar em nossos corações. Mas o que você veio oferecer ao Senhor nesta manhã? O que você veio dedicar a Ele nesta manhã? O que você veio render como adoração a Ele nesta manhã? A primeira expressão que eu acho tão bonita da adoração é que nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é. Só isso já faz uma diferença muito grande. Mas o que mais você veio colocar diante do Senhor? Como um sacrifício vivo, santo e agradável, um culto consciente, estar aqui porque Ele está aqui, mas porque nós reconhecemos o agir dEle em nossa vida, amém? Você concorda da gente orar assim? E nessa oração eu vou dar alguns minutinhos para você falar ao Senhor: Senhor, eu vim aqui esta manhã para isso, eu vim essa manhã com esse desejo do meu coração. Eu vim nesta manhã porque eu quero, de alguma maneira, experimentar algo contigo nesta manhã. Então coloca aí, eu dou alguns minutinhos para você faz a sua oração, e logo em seguida eu oro junto com todos, e nós vamos celebrar o Senhor nesta manhã juntos. Pai querido, é com alegria que nós entramos diante da Tua presença, é com o nosso coração regozijando, sim, por todas as coisas que o Senhor já tem feito até aqui. O nosso espírito e a nossa alma, Pai, se derrama diante do Senhor também, pois nós necessitamos de Ti em todo o tempo. Reconhecemos a Sua grandeza, a Sua soberania, reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, e que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pai querido, nesta manhã que nos reunimos aqui como Teu povo, tão diferentes, situações tão diferentes de cada um, necessidades, limitações, fraquezas, cansaços, alegria, transbordando pelas bênçãos que tem recebido, sentimentos tão diferentes que podem ser vistos pelo Senhor, como os Teus olhos estão voltados aqui para este lugar. Aqueles que estão conosco pela TV, em lugares tão diferentes dessa cidade, Pai. Aqueles que estão conosco pela internet, também em lugares diferentes desse mundo, participando com a gente. Que estão conosco pela rádio. Pai querido, quanto carinho eu tenho recebido nesse dia por essas pessoas que só assistem a gente pela internet, que só assistem a gente pela TV, escuta a gente pelas rádios. E a gente não tem noção daquilo que o Senhor é capaz de fazer, de uma forma que a gente nem consegue explicar mesmo. Mas é a presença do Senhor ali, é a graça do Senhor ali. E é essa mesma graça e esse poder que nós podemos viver aqui, agora, nesta manhã. Por isso nos rendemos diante do Senhor com os nossos louvores, com as nossas canções. Por isso que nos rendemos diante do Senhor com a dedicação de dízimos e ofertas, de tudo que temos como fidelidade nossa para contigo, como adoração para contigo. Por isso que oramos, Pai, nos dedicamos ao Senhor com as nossas súplicas, pois precisamos do Senhor.
na mesma intenção do sentimento de gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito. Mas tenha o Senhor liberdade aqui nesta manhã, que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração, traduzir ao nosso coração a sua palavra, e saímos daqui renovados, alegres, diferentes, fortalecidos por esse mover do Senhor. Pai querido, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. A presença do Senhor é muito boa, a presença do Senhor nos aproxima. Por isso que nós pedimos ao Senhor, se faça real aqui muito mais do que nós já podemos sentir. E com as orações que já foram feitas pelos seus filhos, com esse tempo que a gente está orando juntos como comunidade, em comunhão contigo, quando começarmos a abrir os nossos lábios para louvar ao Senhor, quando essas notas começarem a ser executadas por esses instrumentistas que estão aqui, por cada um da sua casa que está servindo aqui, nós pedimos a Ti, Pai, que seja como um aroma agradável diante do Senhor, e que o Senhor nos receba diante do Teu trono, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Assim oramos e assim agradecemos ao Senhor com alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Agora você pode dar um bom dia para quem está pertinho de você aí, querido, frente, atrás, e juntos nós vamos declarar isso, que Deus está aqui perto de nós. Amém. Confins da terra, teu povo se levantará, cantará dos montes e vales, das praias distantes. O chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Louvem, louvem, e todos os povos louvem. Aleluia, a criação cantará ao Senhor, amém?
Nós declaramos, continuamos assim, mas eu sei em quem tenho crido. Amém. Deus amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar bem o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito me convenceu do mal, mostrou-me Cristo Salvador, o Verbo divinal. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar bem o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm até Só você cantando. mas eu sei quem tenho crido, estou seguro Estou seguro. que é poderoso. Até o e quando Vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso pra guardar bem o meu tesouro até o dia final. Amém. Que maravilha ter essa certeza, queridos. Como é bom ter essa certeza. Que esse Senhor que cremos, esse Senhor que adoramos nessa manhã, Ele é aquele que nos guarda em todo o tempo. Amém? Cantamos assim. O nosso Pai eterno, de tudo é criador, Deus poderoso, pelo seu Santo Espírito, seu Filho enviou, Jesus Salvador. Eu creio em Deus, o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ele é nosso juiz e defensor. Juiz e defensor, sofreu na cruz por mim, fui perdoado, desceu as densas trevas, mas hoje em glória está, nos altos céus. Eu creio em Deus, o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará.
Deus o Pai. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, Amém. eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio na vida eterna, no virginal bebê e na comunhão dos santos, na igreja do Senhor, na ressurreição eu creio, quando Jesus voltar. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Você pode tomar assento, querido. Nós vamos continuar nesse sentimento de oração, de adoração ao Senhor. Continuar experimentando aquilo que o Senhor tem para fazer e para falar conosco nesta manhã. Eu acho tão interessante a última frase dessa canção, que diz assim: eu creio em Ti, ó Cristo. Ó sim, eu creio sim. Uma das coisas que eu tenho colocado sempre diante de Deus é que nesses tantos anos já no ministério, além do tempo já de estar caminhando com Jesus, se não fosse uma verdade isso na nossa vida, o que seria de nós, né, queridos? Imagina se não fosse uma verdade você crer que Cristo realmente tem o controle de todas as coisas. E a gente vai orar juntos. Você tem as suas necessidades, você tem os seus desafios, seja espiritual, seja emocional, seja físico, mas nós continuamos crendo nesse Cristo que tem o poder sobre todas as coisas. E eu quero nessa manhã só agradecer a você pelas orações, né? Na igreja eu sei que tenho recebido muito carinho, de muitas maneiras, de formas diferentes, não só eu como minha família, né? E às vezes eu sei que vocês ficam naquela expectativa, assim, como é que está, né? A gente está orando, mas como é que está indo? Então, tem um quadro ainda pela frente, algumas coisas que nós tínhamos uma ansiedade no coração, de que fosse um pouco mais grave. Graças a Deus, teve essa boa mão de Deus, a intervenção do Senhor. Mas eu tenho 3 situações ainda para estar vencendo pela frente, talvez leve algum tempinho, alguns meses, né? Então, talvez ainda tenha que passar por um outro procedimento. Vou ter que fazer 30 dias aí de uma medicação um pouco mais pesada primeiro, por causa das inflamações que estão nos tendões, nos nervos. Então não posso fazer nenhum outro procedimento primeiro por causa disso. Então tenho 30 dias ainda aí com algumas questões pela semana, tá? Isso envolve parte de ossos do meu ombro, parte de ossos da minha parte de úmero, mas graças a Deus existia uma preocupação de ter sido também um tumor maligno, mas graças a Deus não era. Então isso já foi uma parte assim que já aliviou o nosso coração, tá? No meu braço direito, que foi da primeira cirurgia que eu fiz, era um lipossarcoma o nome, era realmente um tumor
maligno, né? Ficaram algumas áreas residuais, então possivelmente eu tenho que fazer algumas sessões futuras aí de rádio, mas é algo muito pequeno também em relação ao que poderia ser. Então olha, queridos, eu nem vou colocar tudo, porque os médicos são uma bênção na nossa vida, né? Sabe aquele ditado antigo assim, quem procura acha, né? Cada vez que eu vou, ele fala assim, ó, tem um negocinho aqui que a gente não pode mexer agora, porque primeiro tem que tratar isso aqui. Aí depois eu estou assim, eu estou cada dia. Uma das palavras que Deus disse para mim alguns meses atrás, muito antes disso tudo começar, é que não viriam dias fáceis, mas que Ele estaria comigo cada dia. E aí eu acho que eu, igual você, a gente fica pensando, quais dias que não serão fáceis então? Se Deus não fala para a gente é isso ou aquilo, a gente fica meio preocupado, não fica? Eu acho, será que é alguma coisa no ministério, né? Será que vai vir alguma coisa complicada no ministério? Não, será que é alguma coisa na família? Será que é alguma coisa pessoal? Será o que é? Aí a hora que você começa a perceber e vai vendo que é cada dia, e eu realmente estou experimentando dessa porção da graça cada dia. Na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, depois de mais uma série de exames, eu entrei dentro do carro. Eu acho que quem já passou por situações assim que parece que vai só complicando e você espera pelo menos um quadrinho, um pouquinho de melhor um dia. Eu entrei dentro do carro, falei para minha esposa assim, amor, eu estou cansando, estou cansando desse negócio, vai lá, toma isso, faz aquilo. Falei, não, agora vamos ter que fazer isso aqui para cansa. E aí cheguei em casa, tomei um remedinho abençoado lá para dormir umas 12 horas, dormi um monte, acordei no outro dia, sentei na cama, falei, não, eu vou dormir mais um pouco. Aí deitei, dormi mais um pouco. A hora que eu acordei tinha uma mensagem no meu celular de um número, que não é um número que eu tenho registrado, lá do interior, só descobri depois, né, que era um rapaz de Rio Verde, no interior de Goiânia. Uma mensagem lá, quando eu fui ler, uma palavra de Deus para a minha vida. Ele falou, pastor, olha, eu consegui seu número, e estava aqui, Deus me incomodou para lhe mandar uma mensagem. E mais uma vez eu falando, filho, eu sei que serão dias difíceis, mas eu não disse que eu estaria com você? Coisas eu estou fazendo na tua vida nesse tempo. E é aquelas palavras de Deus que alegram o nosso coração. Eu ainda tenho mais para fazer na sua vida e no ministério que eu te confiei. Então, se é para vencer cada dia, vamos vencer cada dia. Muitas vezes não é fácil, queridos. Não dá vontade de desanimar às vezes? Não te deu vontade de você às vezes falar assim, olha, acho que não vai dar. Mas o Deus que nós servimos é um Deus fiel. Ele nunca nos abandona. Se tudo que nós cantamos aqui, se tudo que nós ouvimos aqui, se tudo que nós colocamos diante de Deus como as nossas orações, forem verdades da nossa alma, nós experimentaremos sempre aquela porção da graça do Senhor, em alguns momentos para aquele minuto, em outros para aquela hora, em outros para aquele dia inteiro, mas Ele é o Senhor que cuida de cada um de nós. Então eu quero orar junto com você, e junto com você se derramar diante do Senhor mais uma vez. Nós já declaramos aqui que eu sei em quem tenho crido, nós já declaramos aqui que nós estamos juntos para adorar e louvar o seu nome através das canções. Nós já declaramos aqui que nós cremos nele, cremos no que ele faz, cremos no que Ele tem feito por nossa vida. Então quando você dobra os seus joelhos para orar, ou que você fecha os teus olhos para orar, é uma expressão da sua alma e do seu coração, reconhecendo que Deus pode sim ministrar a graça e a bênção dEle na sua vida. Seja para vir com respostas definitivas, ou seja para vir apenas com o consolo daquele momento, mas Ele continua sendo o Deus que se importa. E assim que vai ser, até o dia que Ele vier nos buscar. A palavra de Deus nos diz isso. Aquele que começou a boa obra é fiel para quê? Para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz para quem está do seu ladinho assim, ó, você está em obra. Diz aí para quem está do seu lado aí, diz aí para quem está atrás de você aí, você está em obra, querido. E às vezes tem um momento na obra assim que você tem que dar uma recalchutada, que você tem que dar uma melhorada, aí tem que mexer em algumas coisas, mas nós estamos em obra. Mas quem está cuidando dessa obra em nossa vida é o próprio Senhor Jesus.
Amém? Então, se você nesse momento quiser, dobra os seus joelhos, se você assim pode, se não sentado mesmo como você está, e nós vamos juntos. Abrimos o nosso coração diante do Senhor, crendo que Ele é Deus fiel. Amém? Vamos orar juntos. Pai querido, louvamos o Teu nome aqui. Senhor, se o Senhor pudesse sondar o coração de cada um de nós, assim como o Senhor tem sondado o meu todos os dias, sondado da minha família todos os dias. O Senhor sabe a alegria que é no meu coração estar aqui. O Senhor sabe que o sentimento que invade a minha alma é de alegria e regozijar diante do Senhor. Não são as nossas limitações, não são as dores físicas que nos impedem de continuar crendo no Deus de poder que nós adoramos. Não são as nossas limitações físicas, por mais difíceis que seja, quando nós precisamos enfrentá-la com a nossa fragilidade humana, quando nós precisamos enfrentá-la com certos desafios, Pai, que nós olhamos para frente e não conseguimos entender como é que vai ser o próximo passo. Mas o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua ministrando a Tua palavra, o Senhor continua nos dando palavra de ânimo através de tantas pessoas. E cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã, alguns que estão com seus joelhos dobrados, alguns que estão sentados, mas por dentro estão dobrados diante do Senhor, reconhecidos diante do Senhor, nós todos, Pai, todos pedimos a Ti, não como alguém que tenha direito de exigir algo do Senhor, porque quem somos nós? Nós sabemos que a Tua palavra nos diz que nós podemos bater, que nós podemos pedir, e o Senhor nos ouvirá, e que nós podemos chegar diante do Senhor com a certeza de que o Senhor nos responderá. Talvez o maior desafio, Pai, é a gente tentar aguardar essas respostas que o Senhor tem prometido para a gente, no nosso tempo Cronos. Mas nós queremos estar firmes no tempo Kairos, que é o tempo do Senhor. Nós queremos continuar vivendo esse agir do Senhor em nós, nessa porção de cada dia. Quando nós cantamos em canções aqui, que podem ser os meus dias bons ou os meus dias maus, Tu continua sendo nosso Deus e somente Tu é o nosso Deus. Quando nós cantamos aqui nessa última canção, Pai, que nós cremos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, que o Senhor tem poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história, é porque nós podemos ter essa convicção, não apenas por uma convivência contigo, mas na intimidade contigo, porque é ali que nós experimentamos do Senhor. É quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, muitas vezes do nosso coração, no mais profundo do nosso coração, e não tem uma vez, Pai, uma vez, que no mínimo, a gente não experimente um alívio na nossa alma. Nós sempre queremos mais do Senhor, Pai, essa é a verdade, mas já somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito até esse momento. Então escuta a oração de cada um dos Teus filhos aqui, seja por eles, seja por pessoas que são amadas deles, aqueles que estão conosco pela internet, que não estão podendo estar aqui no culto, ou aqueles que estão assistindo de lugares tão diferentes, que estão conosco pela TV, pela rádio. Pai querido, que a Tua boa mão também seja estendida sobre eles, e que esse sentimento da comunhão do Teu Espírito, esse ardor que fica no nosso coração, no meio de todas as crises e situações que cada um aqui passa, que esse sentimento produza a paz que excede todo o entendimento e cuida da mente e do coração. Toma-nos, Pai, nas Tuas mãos, toma-nos nas Tuas mãos, revigora as nossas forças, o nosso ânimo, aumenta a nossa fé cada dia mais, para que possamos crer cada dia mais que o Senhor está conosco. E se nós estamos em obra, Pai, é o Senhor quem está fazendo esse trabalho em nós, e nós queremos continuar sendo submissos a Ti em tudo isso. Assim oramos e assim rendemos a Ti adoração, em amor e em gratidão ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
coração partido, mestre sofredor, braços estendidos, gesto intercessor, Cristo irmão e amigo, bom Pai Salvador. Eu quero repartir o pão que tu me deste. Eu quero dividir o amor e a paz celeste. É bom reconhecer que eu não pertenço a mim. Teu servo quero ser, me deste amor sem fim. Teus braços e ouve o meu louvor. Toma minha alma e apaga minha dor. Teus braços me alcançaram, tua voz me trouxe amor. Sou teu amigo e filho, tu és meu Salvador. Eu quero repartir o pão que tu me deste. Eu quero dividir o amor e a paz celeste. É bom reconhecer que eu não pertenço a mim. Teu servo quero ser, me deste amor sem fim. Mãos e pés feridos, gesto intercessor, coração partido, ouve o meu louvor. Sou teu filho e amigo, mestre sofredor. Em meu lugar sofreste, Cristo intercessor. Eu quero repartir o pão que tu me deste. Eu quero dividir o amor e a paz celeste. É bom reconhecer que eu não pertenço a mim. Teu servo quero ser, me deste amor sem fim. Teu servo quero ser, me deste amor sem fim. Amor Esse. Está desligado. Ah, está sim, está funcionando. Esse amor sem fim que faz coisas tão tremendas na vida da gente, né? Esta semana, ou estas semanas, aquele grupo da igreja que tem feito construções, né? Eles estão bem atarefados, né? Porque tem uma casa de uma surda que foi queimada, não é isso? Não? O que aconteceu? Destelhada? E aí eles estavam trabalhando nisso, tem outras coisas, só que eles estão sobrecarregados, não é verdade? Tem muita coisa. Então, fica de pé, querido, você que está coordenando esse trabalho ali, ó, tá? Então, se você quer ser um voluntário nessa área, né? Procura esse irmão querido aqui, hoje no final do culto. Vamos pensar estrategicamente, você fica aqui na frente, pode ser? Tá? E aí, se você quer ser um voluntário, ajudar aí nessas ações de socorro, então procura ele, ele vai ter lá o seu cadastro. Quando tem mais gente para ajudar, tá? É uma bênção que esse povo tem feito, não é? O Vacir tem sido instrumento de Deus, junto com toda a célula dele, não é, que trabalha, e alguns outros irmãos. Queria indicar alguns livros aqui para você. Esse aqui é Autoridade e Poder, do Russell Shedd. Ele vai trabalhar o sentido de duas palavras que parecem sinônimos, mas não são no Novo Testamento.
Jesus tem autoridade e tem poder, e Ele delegou essa autoridade e esse poder também aos seus discípulos, no nome dEle. Muito interessante esse livro. Esse aqui, Crescimento Pessoal do Jovem, aprendendo a fazer escolhas certas, do pastor Márcio Tunala, aqui da Igreja Batista do Bacaxeri. Outro livro, Santidade, uma vida que agrada a Deus, do João Carlos Folle, falando sobre como a gente pode viver uma vida santa, uma vida que reflete o caráter de Jesus. Então aqui algumas indicações de livros. Nós gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita nessa manhã. Tem alguém que está nos visitando? Se pudesse ficar de pé para a gente conhecer, por gentileza. Temos um casal aqui, outros irmãos que estão aqui. Queria convidar você para dar uma salva de palmas para esses nossos visitantes. Sejam bem-vindos, viu, que é uma alegria. E eu queria pedir aos irmãos que estão próximos, dá um abraço lá, diga: olha, vocês são bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui conosco. E na saída desse culto, nós temos ali atrás, no saguão de entrada, um cantinho do visitante, a área de integração. A igreja preparou para você uma lembrança aqui da igreja para esse dia que você nos visita, e é um presente nosso para você. Basta dizer: ó, eu vim buscar o meu presente, pronto, e eles aí vão entregar. Então, por favor, passe lá e receba o seu presente. Amanhã, segunda e terça-feira, aqui no templo, às 19h30, a gente vai ter aqui uma conferência teológica sobre capelania. Essa é uma conferência interdenominacional, é uma conferência de todos os que trabalham na capelania, especialmente de hospitais. E a gente vai estar então nessa conferência junto com o pessoal do CFM, da Faculdade Teológica, de várias instituições teológicas aqui da nossa cidade, falando sobre capelania. Eu não sei todos os temas, eu sei o meu tema que eu vou falar amanhã à noite, né? Complicadinho, né? A doença, o doente, a cura e a capelania. Legal, né? Fala a verdade, né? Os caras esfolam a gente, né? Vai estar aqui também na terça-feira o Dr. Rudi Zimmer, que é o executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, falando sobre temas relativos também, um biblicista incrível. Tem muita gente boa aqui. Se você quiser participar, é o nosso convidado para esse encontro aqui da conferência teológica. Nós vamos ter aqui o retiro de jovens casais, agora, essa semana que vem, lá em Guaratuba. É a última semana, é o último tempo de inscrição, e o pastor Ricardo Lebedenko vai estar ministrando. No dia 22 de outubro, sábado, das 10 às 12 horas, no auditório do segundo andar, nós vamos ter o dia D da integração. Se você quiser trabalhar aqui na igreja na área de integração, na recepção, no acolhimento aos visitantes, na orientação às pessoas que querem se tornar membro da igreja, então você deve participar desse encontro que vai estar acontecendo no dia 22 de outubro. Nós vamos ter também no dia 4 a 6, nos dias 4 a 6 de novembro, o retiro de casais desse ano aqui. Então a gente vai ter os casais jovens, né, e depois os casais. Não sei o que eles querem dizer com isso, né? Casais jovens e casais. Muito bem. Esse daqui vai acontecer lá no Costão do Santinho, e o preletor vai ser o Sandro Gonzalez, que vai da Igreja Batista de Lagoinha. Me pediram para avisar que nós temos lá 100 vagas para casais, e já está terminando, tá? Esse é o acordo que a gente tem lá com o hotel. Então, se você quiser, o tempo de fazer a sua inscrição é agora, senão você vai perder a bênção, tá? Nós estamos envolvidos, tem um bottom aqui meu, não é propaganda política não, deixa eu mostrar direitinho. Aí, tá vendo?
Então, essa aqui é uma campanha que está acontecendo em todo o Brasil, com várias entidades, e assim como a gente participou das assinaturas pelas 10 medidas, mudança da lei, para que a corrupção seja vista com mais rigor pela nossa legislação, agora está na hora de fazer pressão no Congresso Nacional para que isso aconteça. Por isso, amanhã, 10 de outubro, às 10 horas da manhã, em todo o Brasil, e aqui em Curitiba, lá na Boca Maldita, vai haver uma mobilização nacional de apoio às 10 medidas. Então, se você trabalha lá no centro e pode dar uma fugidinha às 10 horas da manhã, amanhã, esteja lá para poder dizer, não é, que nós apoiamos essas 10 medidas. Nós vamos fazer isso aqui nesse culto. Então, você fica de pé aqui agora, tá? E nós vamos filmar, fotografar isso, colocar na mídia social da nossa igreja. Então, se você apoia as 10 medidas, você acha que esse Brasil precisa de leis mais fortes contra a corrupção, para que a impunidade não aconteça mais, então você vai colocar as duas mãos assim, fazendo o número 10, tá? Então levanta a mão aí com o número 10, todo mundo aí, fotografa isso, filma, que a gente vai colocar nas redes sociais, está lá disponível para você, no site da nossa igreja, lá nos sites de fotos. Como é o nome do site lá? Instagram, é isso? Flickr, eu entendo tudo disso, né? Flickr, você pode baixar, colocar na sua rede social também, tá? E a gente está dizendo, nós estamos apoiando. Deu para fotografar? Deu? Joia, obrigado, hein, queridos? Louvado seja, vamos aplaudir isso aí, acho que se tem um sentimento nosso de indignação, é com a corrupção. Por favor, pode sentar-se. Continue orando pela nossa cidade, as eleições estão aí, tá? Já passamos a primeira etapa. Essa semana foi muito intensa. Recebemos visita da assessoria dos 2 candidatos, pedindo apoio para um para outro. Explicamos que nós, como igreja, não apoiamos A ou B, não é? Mas colocamos os nossos pontos de vista muito fortes, inclusive para um candidato que realmente nos perseguiu no passado. Colocamos bem claro o que aconteceu, e eu queria que vocês continuassem orando. Isso não somente eu, um grupo de pastores aqui da nossa cidade. E é interessante que a sensação que eles têm, isso foi dito pelo governador, é que a decisão dessa eleição está na nossa mão, dos evangélicos. É sério, tá? E a gente tem que orar, porque a responsabilidade aumenta mais ainda, tá? Então está havendo uma grande pressão de todos os lados, e o grupo de pastores das igrejas mais representativas aqui da cidade, dos núcleos de pastores, associações de pastores da cidade, tem se posicionado de uma maneira muito clara, quais são os nossos pontos de vista, a nossa cosmovisão e assim por diante. Então eu queria que vocês estivessem orando por esse momento que a nossa nação está vivendo, e a nossa cidade em particular. Esse é o momento quando nós celebramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Semana passada a gente falou sobre isso, né? Que dar, entregar o dízimo e a oferta, expressão da nossa alegria no Senhor. E quem vive essa comunhão com o Senhor tem prazer em dar a sua oferta. E à medida que a gente vai crescendo nesse entendimento, a gente começa com o dízimo, depois a gente vai abrindo o coração para ofertas alçadas, e a gente começa a investir em ministérios que tocam o nosso coração, e depois a gente começa a ter um olhar diferenciado, sem parar. A gente vai crescendo nisso de uma maneira, é interessante isso na vida da gente, não é? Pelo menos na minha vida e a gente começa a investir na vida de pessoas, e a gente sente prazer em fazer isso, porque é expressão da nossa alegria de servir a Deus. Se você vive essa alegria, se isso faz parte do seu coração,
eu queria convidar você nessa hora a consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta alçada, como expressão de louvor e adoração ao Senhor. Adoremos o Senhor. Abri meus olhos, Senhor. Você pode se colocar em pé, querido? E aí levante a sua poltrona. Fica mais fácil. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Te ver nos ares exaltado, a luz de tua glória brilhando, fluindo o amor e o poder, cantando Santo, Santo, Santo. Abre meus olhos. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Abre meus olhos, Senhor Deus. Abre meus olhos, Senhor. Quero te ver. Quero te ver, Deus. Te ver nos ares exaltado, a luz de tua glória brilhando, fluindo amor e poder, cantando Santo, Santo, Santo. Te ver nos ares exaltado, a luz de tua glória brilhando, fluindo amor e poder, cantando Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Deus. Você pode declarar assim, querido. Declarar a santidade do Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Deus. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Deus. Mais uma vez, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Deus. Quero te ver, Deus. Quero te ver, Deus. Ser minha vida. Ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Ser noite ou dia, tu és minha luz.
Abre meus olhos, Senhor Deus, abre meus olhos, Senhor, quero te ver, quero te ver, Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode tomar assento, querido. Louvado seja Deus. Nós temos estudado sobre alegrar-se no Senhor, né? E a pergunta é: como a gente pode se alegrar no Senhor? E o texto que eu quero estudar com você nessa manhã se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12, onde a palavra do Senhor vai dizer para a gente o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Será que você consegue repetir comigo isso aqui? Tão simples, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai descobrir que a força inabalável de um cristão, ela se encontra na alegria que pode encher o seu coração em qualquer situação da vida, pois a sua alma não pode perder a esperança. A alegria, ela tem muito a ver com os nossos sonhos, com a nossa esperança. Quando a gente perde a esperança, a gente começou a morrer, e às vezes nem percebeu que está morrendo por dentro. Mas quando a esperança está viva no nosso coração, a gente pode seguir adiante, mesmo no meio das lutas e das tribulações. E o que Paulo vai estar ensinando para a gente, toda a Bíblia vai ensinar para a gente, é que a nossa esperança, que traz alegria, ela está firmada em alguns alicerces profundos. Quando a gente estava construindo esse templo, né, eu fiquei impressionado com a quantidade de alicerces. Para você ter uma ideia, aqui nesse local desse templo tem 120 estacas cravadas no chão. Algumas têm 15 metros de profundidade. Aí em cima dessa estaca é colocado um bloco de concreto. Depois, esses blocos de concreto são interligados entre si por vigas grossas de concreto. Em alguns lugares tem caixas, como se fossem grandes cisternas, cheias de brita, para fazer o balanço, né? Dar o peso mais ou menos de um lado e do outro, e ela está toda construída em balanço, para que a gente use menos estacas e menos concreto. É uma coisa incrível, e por causa de tudo isso tem esse negócio tão grande aqui, não é? Para você ter uma ideia, o vão livre, não é? Que vai daqui até ali, parece pequenininho, mas tem 60 metros, não é? E tudo isso colocado sobre o alicerce que está aqui. A Bíblia vai dizer que a nossa esperança, ela está alicerçada em algumas estacas profundas. E a primeira dessas estacas profundas são as promessas eternas que Deus nos fez. Porque mesmo quando o meu corpo desfalece, eu continuo tendo esperança, porque Deus me deu promessas eternas. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 em diante, a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós,
que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem sem o terdes visto amais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com um gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que Pedro está tentando dizer para a gente é que a nossa esperança, ela está firmada na certeza, na garantia da ressurreição de Jesus. Eu posso ter esperança nas promessas eternas de Deus, porque Ele, Jesus, ressuscitou dentre os mortos, como o primeiro dentre todos que hão de ressuscitar. Ele recebeu o corpo glorificado, como sinal, como o primeiro dentre todos nós que um dia receberemos o corpo glorificado que hoje Ele tem. Então, eu posso ter esperança, porque eu tenho garantias. Eu posso ter esperança, porque eu sei que Ele não vai falhar. Ele já mostrou isso para mim. A palavra de Deus vai dizer que eu posso confiar nessas promessas eternas de Deus, porque elas envolvem uma herança que não pode ser destruída e nem diminuída. A promessa de Deus sobre o céu não tem como sofrer inflação. Não tem jeito. Por isso a Bíblia vai dizer que você precisa juntar tesouros nos céus, onde não tem inflação. Porque se você juntar tesouros daqui na terra, eles vão desvalorizar com o tempo, não tem jeito. Mas no céu, essa certeza, essa promessa há de se cumprir, e então eu posso renovar a minha esperança. Mas essa promessa de Deus que dá esperança, ela não está só focada no céu. O céu é o final de todas as coisas, mas ela está garantida no poder de Deus, que nos guarda através da nossa fé. É interessante que Jeremias, quando estava passando pelo momento mais difícil da sua vida, quando ele olha a destruição de Jerusalém, ele faz uma oração, ele dá uma palavra de ordem à sua alma. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí ele vai dizer que o Senhor é quem lhe dá esperança. A alegria da nossa vida quando a gente pode crer nas promessas de Deus, porque a gente traz no nosso corpo, na nossa história, as marcas do poder de Deus. Você tem marcas do poder de Deus na sua vida? Você lembra de algum momento da sua história em que o Senhor revelou o seu poder para você? Em que Ele respondeu suas orações, em que coisas que você não podia imaginar que acontecessem, aconteceram. Respostas de Deus. Alguns anos atrás eu fui chamado para visitar um senhor que estava muito deprimido. E a família estava muito preocupada com ele, porque ele andava armado o tempo todo. E porque ele andava armado e ele estava muito deprimido, eles tinham medo que alguma coisa trágica pudesse acontecer com ele ou com as pessoas que ele estava com raiva. E aí então pediram para o pastor ir lá, e eu tinha uma missão complicada: tirar a arma do homem. É ruim, né?
Então fomos lá, e foi muito interessante o que Deus fez nesse momento, porque aquele homem não tinha esperança. Aquele homem estava quebrado financeiramente, aquele homem tinha sido abandonado pelos seus amigos, ele era uma pessoa envolvida na política e de repente a política mudou e ninguém olhou mais para ele e as coisas estavam muito ruins. E eu me lembro que naquela ocasião a gente começou a conversar sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus. E eu desafiei aquele homem a pegar uma folha grande ou um caderno e colocar as suas dores, escrever aquelas dores naquele caderno. E disse para ele: agora você vai orar e vai pedir para Deus tratar as suas dores. E logo na cabeça de todas as coisas, ele tinha uma mágoa muito grande com, naquela época, o governador do nosso estado, Jaime Lerner. E ele então começou a orar por isso, amar. E aí ele disse assim: Senhor, se o Senhor está ouvindo a minha oração, manda o Jaime Lerner ligar para mim. E eu me lembro o dia que o Jaime Lerner ligou para ele, naquela semana. E ele ligou para mim e disse: Pascoal, eu preciso falar com você agora. Incrível, esse negócio de oração funciona. Olha só o que aconteceu. Sabe, a esperança que traz alegria, ela é sustentada no poder de Deus que se revela na nossa fraqueza. As marcas que eu e você trazemos no nosso coração, na nossa história, do poder de Deus, quando elas são trazidas à nossa mente, mesmo no meio das dificuldades da vida, elas nos geram esperança viva, como diz Pedro. Uma esperança que não dá para ser roubada, porque eu já tenho a garantia eterna da salvação, a garantia da ressurreição, a garantia da herança, mas eu tenho aqui e agora marcas que são garantias de Deus na minha vida, de que a esperança não precisa morrer e por isso eu posso ter alegria. A Bíblia vai dizer ainda que essa esperança é reanimada pela certeza da nossa salvação. Mesmo quando estamos atravessando as mais profundas, mais difíceis tribulações, a esperança não pode ser arrancada, porque eu sei que a minha vida não é só isso aqui. Paulo, quando estava preso, ele disse exatamente isso, né? Para mim o viver é Cristo, a morte, o meu lucro. Quem pode segurar uma pessoa assim? Que ele sabe que tem um propósito eterno para a sua vida, que tem algo tremendo de Deus, que vai acontecer aqui por toda a eternidade. A nossa vida não termina quando o caixão baixa na sepultura. Eu tenho em Jesus Cristo vida eterna, e é isso que faz diferença na minha vida. Eu creio, e aí então a minha esperança é capaz de ir além das coisas que estão acontecendo aqui. Essa esperança gera uma alegria dentro de nós, porque nós somos capazes de amar a Jesus de uma maneira que as palavras não podem descrever, e que nos faz celebrar a glória da sua presença. É incrível como a esperança se renova e a alegria vem na nossa alma quando a gente começa a adorar a Deus. Você quer um remédio para a tristeza? É o louvor. Você quer um remédio para a angústia? É o louvor. Você quer um remédio para a desesperança? Começa a louvar a Deus.
Quando a gente começa a adorar Jesus, começa a pensar em quem Ele é, nos propósitos que Ele tem para nós, nas promessas, no poder dEle, e a gente começa a exaltar por aquilo que Ele já fez, não somente por aquilo que Ele é. Queridos, é impossível a gente não olhar para frente e louvar a Deus por aquilo que Ele fará. E aí, pela fé, a gente se projeta na esperança. E aí a alegria do Senhor vem na nossa alma. A palavra de Deus vai nos dizer que essa esperança está firmada não apenas nas promessas de Deus, mas nas visões que o Espírito Santo nos dá diante da realidade que vivemos. Diante dos desafios desta vida, os nossos olhos não estão apenas contemplando a realidade que nos cerca, mas podemos ver e nos alegrarmos com a realidade espiritual que antevemos pela fé. É interessante como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo uma luta, um problema, uma angústia, uma dor muito grande, e Deus fala com a gente, e Ele nos dá uma visão. Essa visão pode ser vista com os olhos, pode ser imaginada dentro da nossa mente, pode ser um sentimento, pode ser uma palavra de Deus, pode ser um versículo da Bíblia que Deus aplica ao nosso coração. É uma visão de Deus, é não um mapa detalhado, mas Ele está dizendo: olha onde você vai chegar, olha o que vai acontecer. E é interessante como esta visão de Deus gera em nós uma esperança que nos alegra, porque a gente pode, e não dá para explicar, a gente pode antever o que Deus vai fazer. E às vezes a gente vai perguntando: como é que Deus vai fazer um negócio desse? Não dá para entender, e por isso muitas vezes nós somos convidados a crer contra a esperança. E a Bíblia diz que Abraão foi convidado por Deus a crer contra a esperança. O que estava acontecendo? A Bíblia fala que Abraão tinha tido uma visão de Deus, a visão que aquele casal que não podia ter filhos, teria um filho. E essa era a visão. Mas o tempo começou a passar, e não foi 1 ano, 2, 3, 25 anos. E aí, eles já estavam velhos, e a esterilidade havia acompanhado a vida toda. E aí então, Deus renova a esperança, e manda os anjos dizerem: olha, vai chegar um neném. Ele diz: ah, Senhor, já passou o tempo de neném. Já entendi, Senhor, o Senhor está fazendo de outro jeito. O Senhor diz: não, você pode crer contra a esperança que está se desvanecendo. É interessante como Deus vai trabalhando isso, e é por causa da visão que Deus nos dá, que a gente luta contra as circunstâncias da vida, e a gente tem alegria, porque em cada pedacinho da jornada, a gente vê a boa mão do Senhor. E queridos, às vezes a visão de Deus é uma visão para a vida toda, é um ministério. Cada vez que eu olho para algumas coisas que acontecem aqui nessa igreja, eu fico lembrando das visões de Deus, dos dias em que eu orava e Deus dizia: olha, vai acontecer. Eu disse: Senhor, como é que vai acontecer? Não dá. Eles: calma, eu estou nesse negócio. Algumas coisas foram muito rápidas. Há 2 semanas atrás, vocês estavam aqui quando eu falei da questão da televisão, não foi? Gente, Deus é bom. Você está dormindo, hein? Deus é bom. Olha, naquele domingo de manhã a gente levantou todos os recursos necessários para a televisão, a gente está comprando todos os equipamentos.
E aí Deus manda o dono da concessão, que não é a Rede Super, é uma outra pessoa aqui, para dizer: vamos expandir o sinal para toda a região metropolitana, 27 cidades. E eu falo assim: onde é que eu vou levantar dinheiro para isso? Mas daí o Senhor tinha me dado na semana passada. Eu falei: bom, dinheiro não é meu problema, é problema de Deus. Agora eu estou orando pela visão. Você está entendendo? Há coisas que a gente não consegue explicar, que Deus está fazendo, mas Ele nos dá a visão. E a gente começa a interpretar as circunstâncias não apenas pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou pelo senso comum. O servo de Deus não está tomando decisões na sua vida, fazendo uma lista de prós e contras. Ele toma decisões com o joelho no chão, e ouvindo a voz de Deus no seu coração. E quando Deus fala, queridos, pode ter certeza que já aconteceu lá no trono da graça. E é isso que nos dá esperança. E essa esperança gera alegria. E se você é parceiro de Deus, você vai olhando ao redor dizendo: eu não sei como é que Deus vai fazer, sinceramente eu não sei, mas eu estou curioso. Senhor, mostra logo, anda rápido, Deus. Aí incomoda às vezes quando Ele demora, não é? Mas a cada detalhe, essa esperança que está em nós gera alegria no nosso coração. É interessante, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver isso muito forte nas Escrituras. Quando Eliseu está cercado pelos inimigos, e o seu ajudante de ordens lá, Geazi, chega para ele e diz: temos que fugir, o exército inimigo está aqui para te prender. E ele olha e diz assim: não, fica tranquilo, está tudo bem, tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Ele olha assim e diz assim: homem, você está louco, não tem ninguém do nosso lado, só estou eu e você. E aí ele diz assim: Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja. E ele começa a ver as carruagens de fogo do Senhor, as mesmas carruagens que levaram Elias para os céus. Eu não sei quantas, mas era mais gente do lado. Queridos, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, é impossível não ter esperança, e é impossível não se alegrar no Senhor. Se você já foi marcado pelo poder de Deus, por essa viva esperança, você se levanta depois dessa visão sabendo: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso. E aí é uma coisa que as pessoas olham para a gente e acham que a gente é maluco. Há coisas que Deus fala no meu coração que eu não tenho coragem de repartir com outros. Porque se eu repartir, algumas pessoas vão dizer: esse pastor é louco. E claro, aos olhos do mundo, realmente nós somos tudo louco. É interessante, um pintor lá na Europa chamado El Greco, não é? E ele pintou o retrato dos 12 apóstolos, não é? E isso faz parte, está lá num museu na Espanha. E o interessante dessa pintura é que ele usou como modelos loucos de um manicômio. E aí um dia perguntaram para o El Greco: mas por que você usou loucos do manicômio como modelos para retratar os 12 apóstolos? E ele disse assim: que outras pessoas na face da terra teriam o semblante daqueles que veem o invisível? Só louco. Então olha para quem está do lado: se você é louco, fala. Porque você vê o invisível, e pela fé a gente traz à realidade aquilo que Deus semeou como esperança no nosso coração. E quando a gente ora, a gente está orando nessa perspectiva de saber que Deus é que está trazendo a realidade na nossa vida daquilo que sonhamos pela fé. E aí como é que a gente vai viver a tristeza?
porque a gente sabe que aquilo que a gente está vivendo hoje é um ponto na jornada. Está difícil, mas é só um ponto na jornada. A nossa esperança se renova a cada nova visão, a cada nova palavra que o Espírito Santo nos dá, pois ele nos ajuda a crer até quando o que nos cerca nos faz desistir de esperar. É interessante que Abraão, ele teve momentos de crise. E eu acho tremenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que todos nós somos de carne e osso. Eu ia pedir para fazer uma coisa, mas não vou pedir. Eu ia pedir assim, dá um beliscão em quem está do teu lado. Não ia dar certo esse negócio, não é? Fala a verdade. Mas é só para dizer, ó, você é de carne e osso, e eu também. O pai da fé, Abraão, oscilou na sua esperança, em vários momentos da vida, e aí Deus teve que tratar essa esperança. E é interessante porque Deus nos dá não apenas uma visão tênue, mas Ele renova essa visão de tempos em tempos na nossa alma. Houve um momento na vida de Abraão que ele estava desesperançoso, e o Senhor falou para ele: sai da tua tenda, olha para o céu, tenta contar as estrelas. E ele diz assim: olha, assim como você não consegue contar as estrelas, você não vai conseguir contar o número de descendentes que virão de você. É interessante, Deus está trabalhando a alma dele. É a mesma visão, mas é uma palavra nova que nos edifica. E queridos, isso está acontecendo todo dia, porque o Espírito de Deus está ministrando na nossa vida uma viva esperança. E essa viva esperança gera alegria. Alegria de quem está sabendo que o Senhor vai fazer algo inusitado. E está aguardando: Senhor, eu quero ver como é que esse negócio vai acontecer na minha vida. O segredo de uma vida vitoriosa é saber onde os nossos olhos estão focados. Se os seus olhos estiverem focados nas circunstâncias, então você não vai conseguir ter alegria, porque as circunstâncias nem sempre apontam a realidade do que Deus está fazendo na nossa vida. Se os seus olhos estiverem focados nas aparentes derrotas, você vai perder a sua alegria, porque a aparente derrota não é o final da história. O final da história está por vir e vai acontecer o que Deus já revelou. Se os seus olhos estiverem focados na força do inimigo, você vai se angustiar de medo. Eu li um livro uma vez, muito interessante, falando sobre o poder do inimigo e o poder de Jesus. E ele usou uma ilustração muito interessante. Ele disse o seguinte, que às vezes a gente vai visitar umas pessoas que têm uns cachorrinhos bem pequenininhos, Eu vou usar aqui um deles que é o piquinês. Conhece o piquinês? Aquele cachorrinho pequenininho, tem menores que ele, E ele disse assim, sabe, os cachorrinhos menores são os mais atrevidos. Aí você chega na porta da casa, ele vai lá no portão e late para você. Vai lá e late, como se fosse engolir você. Até a hora que você abre o portão, daí ele sai correndo. E ele diz assim, olha, o poder de Satanás comparado ao poder de Deus é isso. Ele é tão arrogante, faz, acusa, tal, mas quando você abre a porta, no poder de Jesus Cristo, ele bate em retirada, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Se os seus olhos estiverem focados, ou os seus ouvidos no latido, você não vai atravessar os portões da sua vida. Se os seus olhos estiverem focados nos gigantes, você não vai conquistar a terra prometida.
Mas se os seus olhos estiverem focados na grandeza do seu Deus, na natureza do seu Deus, no poder do seu Deus, então, queridos, ninguém vai roubar de você a esperança nem a alegria que vem com ela no seu coração. Por quê? Porque a natureza de Deus é a maior de todas as garantias. A Bíblia vai nos ensinar que Ele não é homem para mentir. Se Ele deu uma palavra, se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. E quem garante as promessas e a esperança viva que trazemos dentro da nossa alma é quem é Deus, o Deus Santo e Todo-Poderoso. E Ele mesmo fala a respeito disso. Êxodo 34, 7 diz assim: cumpro a minha promessa a milhares de gerações. Esse é o nosso Deus. Isaías 49, 7 vai dizer: pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Isaías 46, 11 vai dizer: eu o disse, eu também o cumprirei. Ezequiel 12, verso 25 diz assim: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. No tempo oportuno de Deus vai acontecer. Alegrar-se na esperança é não perder de vista os sonhos que Deus semeou no meu e no seu coração. Cuidado com o ladrão da semente de Deus. Cuidado, porque se a gente perder os sonhos, a gente não vai conseguir continuar na jornada. Os sonhos de Deus precisam estar firmes no coração. A Bíblia fala que quem rouba a semente é Satanás. Lembra da parábola do semeador? A semente que é lançada na beira do caminho, a Bíblia diz que Satanás vem e arrebata. Sabe, ele não arrebata apenas o evangelho, mas os sonhos de Deus que são semeados no nosso coração. A intenção de Satanás é roubá-los. Porque se você perder a esperança, você vai perder a alegria e vai perder a fé. Então não deixe o inimigo roubar os seus sonhos, os sonhos que Deus semeou na tua vida. A Bíblia vai dizer: toma cuidado com as ervas daninhas que sufocam o que Deus plantou no seu coração. Nessa mesma parábola, às vezes as nossas preocupações com este mundo, com o cenário que está à nossa volta, se tornam um entulho do inimigo que nos consome. Tira os teus olhos disso e coloca a tua esperança no Senhor, autor e consumador da sua fé. Cuidado com a falta de raízes espirituais que não nos permitem crescer na fé em direção aos sonhos de Deus. Queridos, às vezes a gente perde tanto, né? Tem um hino que fala assim, né? Que a gente perde muito por não levar tudo a Cristo em oração. Quando as nossas raízes espirituais não estão profundas, quando o sol da tribulação vem, a gente seca. A gente precisa ter as nossas raízes firmadas, e as nossas experiências com Deus dão-nos a garantia. Hoje é tempo de tirar da nossa alma o que tem tirado a nossa alegria e firmar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Hoje é tempo de trazer à memória o que pode nos dar esperança. E quando a gente faz isso, a alegria brota de novo no nosso coração. Nessa manhã eu queria orar com você. Orar pelos teus sonhos. Os sonhos de Deus. Deus tem sonhos. Ontem eu estava conversando com um casal que a gente vai fazer o casamento no mês que vem.
E é interessante como Deus age nessa questão dos sonhos. Os dois queriam se casar com alguém um dia. Esse é um sonho natural. Mas havia um problema. A moça é uma surda profunda, que tem um implante cloquial aqui. É cloquial mesmo que chama isso? Coclear, obrigado. Tá? Tinha um implante aqui. E ela dizia: Senhor, será que um dia o Senhor vai me dar alguém para eu casar? E aí ela pegou um papel e fez um negócio diferente. Senhor, se eu vou dar meu coração para alguém, eu vou colocar para o Senhor meu sonho. Que tipo de pessoa? E começou a escrever. E começou a orar por isso. Aí chegou um dia, ela disse: Senhor, eu estou ficando muito ansiosa com esse negócio. Eu vou jogar fora esse papel, mas eu vou continuar falando disso para o Senhor. E jogou fora o papel. Ela mora em Belo Horizonte. E aqui em Curitiba tinha um rapaz que tem uma deficiência auditiva também. E ele estava orando: Senhor, prepara uma mulher para mim. Mas ele pensava também: Senhor, será que eu vou conseguir alguém? E aí um líder da célula dele disse assim: nós vamos começar a jejuar por isso. E vamos começar um jejum, e Deus vai mostrar. E ele lá fez o jejum. E ele disse para mim: olha, pastor, eu vou confessar, eu não estava acreditando muito nesse negócio de jejum. E aí um dia surgiu um encontro de surdos do Brasil aí. E o líder da célula dele falou assim: eu acho que você tem que ir nesse encontro. Eu falei: sei, tá, eu vou. E lá quem ele encontra? A menina de Belo Horizonte. Começaram a namorar. E aí uma série de coisas. Ele é engenheiro. E ele disse: bom, ela mora em Belo Horizonte, esse negócio de namorar de Curitiba Belo Horizonte não dá certo. Senhor, prepara um emprego para mim, porque eu quero morar em Belo Horizonte. E aí ele foi contratado pela Vale do Rio Doce como engenheiro. E está trabalhando lá. E o mês que vem ele vai se casar. E eles disseram: olha, caiu de paraquedas, porque Deus mandou do céu. Queridos, não abandone os seus sonhos, sejam eles quais forem. Se eles vieram de Deus, se não forem apenas coisas da tua humanidade, eles vão acontecer. Aviva a esperança, fortalece a fé e finca raízes no Deus vivo que você adora. Eu queria orar hoje com aquelas pessoas que estão com seus sonhos obscurecidos, que a sua esperança está abalada, que a angústia, quem sabe, esteja no seu coração. E o que eu vou pedir é que Deus abra os seus olhos para ter novamente as visões do reino dele na sua vida. Se você é uma dessas pessoas, eu queria convidar você a que venha à frente nesse momento, para a gente orar, só orar. E a gente vai dizer: Senhor, aviva os sonhos na minha vida, aviva os sonhos, confirma a tua palavra. Não demora, Senhor, por favor, que às vezes a gente está cansado nessa jornada, não é verdade? Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E eu não sei como é que Ele vai fazer. Eu não tenho ideia de como é que Ele vai fazer. E a coisa mais interessante é que Deus sempre nos surpreende pela maneira como Ele faz as coisas. É incrível como Ele faz. É incrível. É incrível. A gente não imagina as voltas, os jeitos, os caminhos,
porque os jeitos são divinos. Se fossem humanos, a gente ia estragar. E Deus faz coisas que são surpreendentes. Aviva, Senhor, o sonho. Aviva, Senhor, a esperança. Dá outra vez a tua alegria. Dá outra vez a tua alegria no meu coração. Que eu não olhe a realidade apenas com os olhos das circunstâncias, mas que eu enxergue com os olhos da fé. Vamos orar assim? Você concorda? Senhor Jesus, aqui está o teu povo, eles são teus filhinhos, filhinhos amados. Alguns deles, Senhor, operosos ministros de Deus nessa terra. Homens e mulheres que têm dado seu testemunho. Homens e mulheres que têm tentado viver a sua vida cristã de tal maneira que o teu nome seja glorificado. Homens e mulheres que o Senhor já deu sonhos, que o Senhor já colocou esperança, mas que o inimigo, quem sabe, tenha roubado esse sonho e colocado uma dor tão grande, uma seta envenenada dentro da alma que diz: não consigo crer. Ó Pai, nessa hora eu quero te pedir cura. Põe a tua mão de poder agora, em nome de Jesus, e que toda seta envenenada do diabo sobre essas vidas seja arrancada, e sobre aquele lugar, aquele ferimento, o Senhor esteja derramando o bálsamo, o óleo do teu Espírito, de tal maneira, Senhor, que o perfume da tua presença renove a alegria no coração deles. Alguns, Senhor, estão sendo entulhados. Há tanta preocupação, há tanta ansiedade, há tanto medo, há tanta angústia das pressões que estão vivendo, que a esperança, o sonho está se apagando dentro da alma. Eu quero te pedir agora, Senhor, ó Jesus, tu que és o jardineiro, tu que és aquele que trata o coração da gente, então, Senhor, vai lá e limpa, Senhor, esse terreno, tira a erva daninha, tira o espinho, coloca a tua mão de poder e restaura o sonho no coração desse teu povo, e com ele a tua alegria. Ó Pai, alguns precisam de sinais do Senhor. Senhor, o coração está tão abatido que eles estão pedindo: me ajuda a crer, Senhor, me ajuda a crer. E eu quero te pedir, Senhor, revela outra vez, fala de novo. Eu sei que o Senhor já falou, mas fala outra vez e fala de novo, para que a voz do Senhor seja confirmada no coração e se renove a esperança, e com ela a alegria na alma. Pai, eu quero te pedir, Senhor, começa a derramar a tua bênção sobre o teu povo. Se há alguma coisa que impede o derramar do Senhor aqui, ó Pai, que agora seja afastado pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Que nessa hora, Senhor, as barreiras sejam arrancadas, os ferrolhos sejam quebrados e as portas se abram, porque o Senhor é o Deus vivo e todo-poderoso. Segura na mão deles e caminha com eles. Eles vão sair daqui agora, Pai, e vão encontrar as lutas, os problemas, as dificuldades, mas que eles possam estar caminhando como quem anda sobre as nuvens, dizendo: o Senhor é por mim, eu sei que a sua promessa há de cumprir na minha vida. E eu quero te pedir, Senhor, põe a tua mão e abraça, toca, aconchega, aviva, coloca da tua alegria. É o que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você, todo mundo de pé, não sai ainda não, dá a mão só. A gente vai terminar o culto assim, já estourei o horário hoje, perdão, tá? Dá a mão para quem está perto de você, a gente vai cantar essa canção para encerrar o culto, tá bom? E a gente vai cantar. O que você vai tocar aí para a gente?
Hã? Mas você tá faltando aquela outra, né? Do sonho, da esperança, das promessas. Tem jeito? Eu não lembro. Você lembra aí? Não? Das promessas. Sabe qual é? Só dá uma maior. Vamos lá, agora vai ficar maior melhor. que Qual é? Fala para ele lá embaixo qual é que eu esqueci o nome. Sei que os meus olhos verdadeiros, atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Crê nisso? Aleluia! Tá? Quero convidar para você estar com a gente hoje à noite. Eu vou continuar essa palavra e vou falar como é que essa esperança permanece. É quando a gente aprende a viver a paciência na tribulação e a perseverança na oração, tá? Então, se você quiser continuar a estudar conosco hoje, às 19 horas, vamos estar juntos. Dá um abraço em quem está aí do teu lado e diz: olha, ressuscita aí o teu sonho. O Senhor é por você. Vai na paz do Senhor Jesus. Nesse intervalo entre os dois cultos, sempre tem um tempo de oração. Se você quiser ficar conosco, é uma alegria. Se você não pode, sai em silêncio para que a gente possa começar esse tempo de oração aqui.